Então, galera, vamos continuar nossa aula de geometria. Hoje vamos falar sobre cilindro, beleza? Vem comigo. Olha só, cilindro é o sólido gerado pela rotação de um retângulo em torno de um eixo. Então, olha só, eu tenho um eixo aqui, em azul, escrevi aqui, ó, eixo, para identificar. E aqui eu tenho esse retângulo aqui, ó, tá? Esse retângulo pintadinho aqui, ó. Beleza. Se eu dou um giro em torno desse eixo, eu vou gerar um sólido. Esse sólido vai ter como nome um cilindro. Então, o cilindro é um sólido gerado por uma rotação, também classificado, coloquei aqui embaixo, na observação 1, como sólido de revolução. Então, o que é uma revolução? É um giro de 360 graus. Beleza? O cilindro, como é um sólido, pessoal, ele está representado aqui, a representação desse sólido. Beleza? O que é um cilindro? Ele tem suas bases e tem sua superfície lateral. Como é um sólido, ele vai possuir o quê? Além das superfícies laterais e a superfície, vamos falar, da tampa e do fundo, ele também vai possuir volume. Por quê? Todo sólido possui volume. Beleza? Elementos do cilindro, ó. A tampa a gente chama de base. O fundo é base. Notem que a tampa e o fundo são a mesma superfície, possuem a mesma área. E ambas bases são círculos. Então, olha só. As bases do cilindro são os círculos. Círculo da tampa e o círculo do fundo. Beleza? Pessoal, geratriz. Geratriz é o segmento de reta que liga os extremos das bases. Olha só, tá vendo nessa circunferência da base aqui? Se eu pegar um ponto e ligar a um outro ponto na circunferência da outra base, essa reta, esse segmento, reta não, corrigindo, esse segmento de reta é chamado de geratriz, beleza? E num cilindro eu também possuo a altura. O que é a altura num sólido? No caso do sólido do cilindro, é a distância entre as bases. A altura é a distância de uma base a outra. Beleza? Então, pessoal, esse cilindro gerado pela rotação de um retângulo, ele é chamado de cilindro reto. Beleza? E como que eu sei que o cilindro ele é reto? Olha só, se a geratriz coincide com a altura, esse cilindro é reto. Ah, essa é a única maneira? Não. Se a geratriz faz ângulo de 90 com a base, se a geratriz faz ângulo de 90 graus com a base, também é o quê? Também é um cilindro reto. E a geratriz é igual à altura. Ah, mas mestre, todo cilindro é reto? Não. Eu tenho um cilindro que ele é chamado de cilindro oblíquo. Dá um exemplo, mestre, que eu possa ver. Entra no Google agora, dá uma pausa no vídeo e dá uma olhada na Torre de Pisa. Ela tem um formato cilíndrico e ela é tombada. Se ela é meio assim, meio inclinada, ela é um cilindro oblíquo. Ela tem o formato de um cilindro oblíquo. Beleza? O que é importante de eu saber no cilindro oblíquo? A relação entre a geratriz e a altura. Note que no cilindro oblíquo, a geratriz ela é diferente da altura. Ela é diferente da altura. Mas no cilindro oblíquo, tem como eu relacionar geratriz e altura? Tem sim. Olha só. Na base do cilindro, prolongue um segmento de reta. Entre o plano da base e a geratriz, eu tenho um ângulo θ. E a medida das bases, eu já te falei que a distância entre as bases é chamada de altura. Então, a distância entre as bases é chamada de altura. Olha só, se eu juntar essa altura nesse ponto aqui, na diretriz aqui de cima, o que eu vou ter? Eu vou formar um triângulo
retângulo, certo? Onde eu tenho a altura, H, que é um dos catetos, e tenho a geratriz G como hipotenusa, e tenho um ângulo θ. Olha só, eu tenho o cateto oposto ao ângulo θ e tenho a geratriz. Se eu tenho o cateto oposto ao ângulo θ e tenho a geratriz, eu posso usar o ângulo para relacionar esses dois. Através de quem? Do seno de θ. Por quê? Eu sei que o seno de um ângulo é o quê? Seno de um ângulo, vamos botar aqui seno de um ângulo alfa qualquer, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu sei que o seno de um ângulo qualquer é cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas veja bem, o ângulo aqui não é θ? Seno de θ vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha só, então quer dizer que seno de θ é cateto oposto, que é a altura H, sobre a hipotenusa, que é a geratriz. A geratriz está dividindo, passa para o outro lado, o quê? Se está dividindo, ela vem aqui para o outro lado, multiplicando. Então eu vou ter aqui a altura, que vai ficar isolada na direita, é igual a geratriz vezes o seno de θ. Então se ele te der a geratriz e o ângulo, tem como você descobrir a altura. Se ele te der o ângulo e a altura, tem como você descobrir a geratriz. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, é importante de saber que no cilindro oblíquo a geratriz é diferente da altura e como que você relaciona os dois? Você sabe que a altura é igual a geratriz vezes o seno do ângulo θ. Beleza, galera? Então, pessoal, continuando nossa aula, agora vamos falar sobre a planificação de um cilindro. Deixa eu pegar uma folha aqui. A planificação de um cilindro. Olha só, vou tentar fazer aqui um formato cilíndrico. Ó. Essa folha tem um formato mais ou menos cilíndrico. Deixa eu melhorar aqui. Agora sim. A folha tem um formato mais ou menos cilíndrico, certo? Ó, aqui. Imagina que eu dei um corte aqui. Então, se eu der um corte e abro. Quando eu dou um corte e abro essa folha, o que vai acontecer? Ó, cortei e vou abrir. Essa superfície lateral, essa superfície curva, ela virou o quê? Ela virou um retângulo, correto? Ela virou um retângulo. Então eu já sei que a superfície lateral é exatamente um retângulo. Quando eu planifico. Fala mais, mestre, fala mais, falo. Olha só, que interessante. Agora vamos analisar esse retângulo. Olha só, nós sabemos que a base é uma circunferência, mais ou menos assim. É uma circunferência, certo? Quando eu dou um corte nessa circunferência ou nesse círculo, o que acontece? Que eu abro, eu posso falar o seguinte, que esse comprimento que é o da minha base é exatamente o comprimento de quem? Do círculo da base, certo? Se é exatamente o comprimento do círculo da base, quer dizer o quê? Que a medida da base desse retângulo formado pelo corte vai ser a medida do comprimento da circunferência. Sabemos que o comprimento da circunferência é 2πr, onde esse r, nesse caso, vai ser o raio da base. Beleza, pessoal? Olha só, aqui, ó, essa medida aqui desse cilindro nosso reto, o que acontece? Vou envergar aqui de novo, peraí. Essa altura aqui, ó, essa medida aqui, ó, é exatamente a distância entre as bases do cilindro. Então, quer dizer que essa medida é a altura. Beleza? Essa medida é a altura. Então, eu planificando o cilindro, eu vou ter a área lateral vai ser um retângulo, certo? E as bases vão ser dois círculos de raio R. Beleza. Mas por que disso, professor? Se ele te pedir a área da base, quem vai ser a área da base? Não são duas bases?
Então, a área da base, representada por SB, superfície da base, vai ser o quê? A base de cima mais a base de baixo. Então, eu sei que a área do círculo é πr ao quadrado, então eu vou ter dois círculos de mesmo raio, eu vou ter πr ao quadrado mais πr ao quadrado. Ou seja, a área da base é 2πr ao quadrado, onde R é o raio de quem? Onde R é o raio da base. Raio da base. Quem é o raio da base? R. Beleza? Botei base. Raio da base. Beleza, pessoal? Show de bola. A área lateral é um retângulo. Para calcular a área lateral, como é um retângulo, é base vezes a altura. Mas quanto que mede a base? 2πr. Então, 2πr vezes a altura, que é a h. Então, a área da base é 2πrh. Se for um cilindro reto, lembra aqui, ó, se for um cilindro reto, a geratriz é igual à altura. Então, eu posso escrever também que a área da base é 2πr vezes a geratriz. Beleza, pessoal? E se ele te pedir a área total? A área total é a área da base, que é a soma dessas duas áreas, desses dois círculos, mais a área lateral, que é a área desse retângulo. Então, a área total é a área lateral mais a área da base. Beleza? E como que eu calculo o volume? O volume do cilindro vai ser área da base, ó, não confunda com essas duas áreas da base, tá? Por quê? Ah, professor, aqui está 2πr ao quadrado, aqui está πr ao quadrado. Porque olha só, a área da base que nós estamos se referindo aqui, ó, é a soma dessas duas áreas. Beleza? No volume, para eu calcular o volume, eu vou calcular a base, apenas uma base, vezes a altura. Eu sei que a área de apenas uma base é πr ao quadrado. Para não confundir, vamos chamar isso aqui de áreas das bases. Beleza? Área das bases. Por quê? É a soma dessas duas bases. Assim fica menos confuso, beleza? Então, olha só, se eu quero calcular o volume, eu vou calcular a área de uma base vezes a altura. Então, a área da base, como a base é um círculo, é πr ao quadrado vezes a altura. Beleza, pessoal? Vamos ver no exemplo para ficar mais fácil. Olha só, determine a área total e o volume do cilindro reto abaixo. Então, olha só, eu já sei que nesse cilindro reto, o raio é igual a 3 centímetros. Beleza. E sei que a geratriz é igual a 5 centímetros. Opa! Mas ele falou que o cilindro é o quê? Reto. Se o cilindro é reto, a geratriz é igual à altura, que mede 5 centímetros. Beleza? Olha só, primeiro ele pede a área total. Vamos lá. A área total, eu vou chamar de ST. A área total é a área da base mais área lateral. Área das bases mais área lateral. Beleza. A área das bases é dada por 2πr ao quadrado. Beleza, então a área total é igual a área da base 2πr ao quadrado. Então eu vou ter 2 vezes π vezes r ao quadrado. Como o raio é 3 ao quadrado. Mais a área lateral. A área lateral é dada por quem? 2πr vezes a h. Então, olha só, a área lateral vai ser 2πr vezes a h. Mas que é o raio? O raio não é o mesmo da base? Então, o raio vale 3 vezes 3. É a altura vale 5. Beleza, a área total vai ser 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. 18π, aquela velha piadinha do índio, né? Certo? Beleza? Por que piadinha do índio? Diz 8π. Entendeu? É horrível. Então, olha só. 18π mais
2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Mais 30π. 18π mais 30π vai dar 48π. O que? A unidade não é centímetro, como é a área? Centímetros quadrados. Beleza, achei a área total. Ele pede agora o volume. O volume é dado por quem? O volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes h. Então, o volume é π vezes o raio ao quadrado, que é o 3, ou seja, 3 ao quadrado vezes 5, que é a altura. Volume igual 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45. Então, 45π centímetros cúbicos. Ah, professor, mas se a resposta não tiver em π, em função de π, multiplica por 3,14 que você vai achar. Beleza, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, certo? Espero revê-los em breve na próxima aula, beleza? Estou com saudade de vocês, espero vê-los novamente em breve. Um abraço.